O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos hoje um novo tempo, o tempo do Advento. O tempo do Advento quer dizer o tempo de espera, de expectativa daquele que vem, do Senhor que vem. Este período da liturgia é celebrado já desde muitos séculos e tem uma dinâmica bastante especial para marcar o dia da encarnação de Jesus no nosso meio, o nosso Deus que veio morar no meio de nós. Assim como no tempo da Páscoa, quando a gente vai celebrar a ressurreição de Jesus, existe um período de quaresma ou um período de retiro, o tempo do Advento também. A diferença é que o tempo do Advento ele é um pouco mais festivo, mais alegre, diferente do tempo da quaresma, que é mais sombrio, mais triste, é mais introspectivo. Então esse tempo do Advento é o tempo da expectativa do Senhor Jesus que vem. A igreja muda algumas coisas no presbitério, né? A cor litúrgica passa a ser o roxo, pode ser o roxo mais escuro e pode ser esse mais claro também, tanto faz, sendo que no domingo, num dos domingos, que é chamado Domingo da Alegria, marcado aqui pela vela rosa, a igreja também se veste de rosa para celebrar já a expectativa de Jesus que já está ali próximo. A gente tem alguns símbolos, como por exemplo, a coroa do Advento. A coroa do Advento, 4 velas, marcando os 4 domingos que nós celebraremos antes do Natal. Também nós temos o presépio, que foi uma invenção de São Francisco de Assis. Foi ele ali no século XII que criou o presépio, e a partir dele todas as igrejas do mundo começam a fazer o presépio, sendo que a manjedoura, o lugar onde o menino Jesus será colocado, ela fica vazia até a noite do dia 24, a noite do Natal, a noite do nascimento de Jesus. Aqui também nós colocamos algumas árvores, né? Árvores do Natal. A árvore ela tem o significado de ser a árvore da vida. É Jesus que nos dá os seus dons, os seus presentes, e por isso elas são todas enfeitadas. Os dons de Deus são dados a toda a humanidade através da pessoa de Jesus. Aqui no nosso Cuiabá, principalmente, né, nós não temos o tempo de inverno, mas da Europa, aonde nasceu esta tradição, o pinheiro é uma das árvores que resiste bravamente ao inverno rigoroso, à neve, e por isso estas árvores elas trazem este significado. Uma coisa que a gente não pode colocar dentro da nossa igreja, e talvez nem dentro das nossas casas também, é o Papai Noel, porque Papai Noel não tem nada a ver com o Natal cristão. Muito pelo contrário, ele é um símbolo pagão. O único que chega mais próximo dele é São Nicolau, mas São Nicolau não é celebrado no dia do Natal, nem no dia 24, então não tem nada a ver. Mas estamos aqui alguns símbolos para o tempo do Advento. O tempo do Advento ele é marcado então pela vinda de Jesus. Na verdade são 3 vindas.
A primeira vinda foi aquela que aconteceu lá no ano zero da era cristã. Jesus se encarnou, nasceu do seio da Virgem Maria. E nós olhamos para ela, olhamos para Ele e agradecemos a grande misericórdia de Deus, a grande generosidade de Deus que veio morar no meio de nós, né? Como o profeta vai dizer, Ele veio armar a sua tenda e ficar no meio dos homens. Então nós olhamos para a primeira vinda, Jesus que veio, Jesus que se encarnou e Jesus que teve uma vida bem concreta. Ele cresceu como as crianças normais, ele viveu e aprendeu dos seus pais, de Maria e de José. Ele, depois de crescido, sai pregando o Evangelho, anunciando a Boa Nova, escolhendo os discípulos, formando uma comunidade, e depois ele vai se entregar na cruz por nós e depois subir ao céu. Então nós olhamos para esta primeira vinda. Ele veio morar no meio de nós, Ele veio habitar no meio de nós. Então nós celebramos já a alegria, por isso as coisas já são meio brilhantes, mais alegres, luzes festivas, esta alegria de Jesus que já veio, que se encarnou. Mas existe uma segunda vinda. A segunda vinda é aquela que acontece no dia a dia. Quando você se põe de joelho para rezar, Jesus vem e fica com você. Quando você vem à missa, celebrar a Santa Eucaristia, participar dos Sagrados Mistérios, Jesus vem para ficar conosco. Quando a gente celebra os sacramentos do batismo, do crisma, do matrimônio, todos esses momentos em que nós celebramos os sacramentos, celebramos a Eucaristia, Jesus vem e permanece conosco. Quando nós fazemos um gesto de caridade, um gesto de amor, um gesto de benevolência para com os nossos próximos, Jesus vem e Ele já está ali. É a segunda vinda, Ele já está no meio de nós. O reino de Deus está dentro de vós, vem dizer Jesus. Então esta é a segunda vinda que nós celebramos. Mas tem uma terceira vinda, que é a vinda definitiva. É quando o Senhor vai vir sobre as nuvens do céu com poder e glória. Nós contemplamos aqui duas dimensões de Jesus. Ou melhor, as três dimensões. A primeira dimensão é o menininho frágil na manjedoura de Belém. A segunda dimensão é o Senhor que espiritualmente está no meio de nós. E a terceira dimensão é o grande juiz que virá para julgar os vivos e os mortos, para julgar todos os povos. E para esta terceira vinda e definitiva vinda, a gente precisa se preparar. Se preparar com afinco, se preparar com amor, se preparar com perseverança, se preparar com como Santa Teresa d'Ávila ia dizer, com uma determinada determinação. Se determinar a esperar Cristo. E por isso a liturgia de hoje nos traz esta dinâmica já da terceira vinda, o Senhor que vem definitivamente. A primeira leitura do profeta Isaías, o profeta Isaías é chamado também o profeta da esperança, e o advento é esta esperança. Ele vem nos dizer assim: Senhor, por que você escondeu a sua face de nós? Olha para mim, olha para nós. Não existe Deus maior do que você. Por que você nos deixa passar por tudo isso? A época do profeta Isaías foi a época do exílio da Babilônia, quando o povo passava por momentos terríveis, e o profeta dizia: tudo isso está acontecendo porque o Senhor se esqueceu de nós? Porque nós pecamos e o Senhor nos castigou? Estas perguntas que o profeta vem fazer, e é a pergunta que nós devemos fazer também. Ou seja, todas as vezes que eu cometo um pecado, existe uma consequência, sempre. Toda vez que eu peco, eu me afasto de Deus, e isso tem um preço muito duro. A face de Deus, ela vai se escondendo à medida em que eu vou pecando. Assim como Adão lá no paraíso, quando ele pecou, ele ficou com medo de Deus e se escondeu atrás do arbusto. Quando eu peco, eu me escondo de Deus. A face dele é ocultada de mim. Primeira leitura. O Salmo ele vem justamente dizer isso.
Iluminai a vossa face sobre nós, Senhor. Ó pastor de Israel, presta atenção, olha para mim, vira para cá, olha para mim, olha para a minha miséria, protege-me, porque você é o meu pastor, é você que cuida de mim, e sem a sua graça, sem a sua presença, eu não sou capaz de nada, eu não sou capaz nem de me arrepender. Então, o salmo que clama. E o Evangelho, as palavras hoje são fortes. Jesus diz: cuidado, fica atento, preste atenção, não desvie o seu olhar, não se perca, não durma, não cochile, fica atento, acorda, vamos, levanta, presta atenção, porque vai chegar o grande dia, o dia definitivo da vinda do Senhor. E ele terminou o Evangelho, que é bem curtinho hoje, ele termina dizendo: vigiai, vigiai. Esses dias nós fomos vendo uma série de parábolas, preparação para a festa de Cristo Rei, a solenidade, e nas parábolas era esta mesma palavra que era repetida inúmeras vezes. Preste atenção, o Senhor virá, como as jovens prudentes, aquelas que tinham as suas lâmpadas acesas, umas estavam preparadas, outras não estavam preparadas. Pessoas estavam prontas para serem levadas por Deus, outras estavam prontas para serem descartadas no inferno. Então, esta mensagem ela vai sendo trazida assim de forma abundante. E o Evangelho, ele é o Evangelho próprio para a igreja, para a igreja de Deus. Veja como diz a parábola. Jesus diz assim: é como um homem que partiu para o estrangeiro. Quem partiu para o estrangeiro foi Jesus, que subiu aos céus. E ele deixou a sua casa na responsabilidade dos seus empregados. Os empregados somos nós. Diz assim: a cada um ele deu uma tarefa. Ou seja, você não é um inútil, tá? Você tem um papel, você tem uma razão por estar aqui. A sua vida não foi dada para você aproveitar a sua vida. Ela foi dada para uma missão que Deus deu a você. A cada um foi dado uma tarefa. Depois ele diz assim: e ele mandou o porteiro ficar vigiando. Quem é o porteiro? É Pedro. Ele é o porteiro do céu. Ou seja, Jesus foi para o céu, deixou a igreja com uma missão, com uma função, e depois ele volta. Então fica preparado para a volta dele. Quando ele chegar, ele vai cobrar de cada um as suas atribuições. Vai perguntar a cada um de nós: servo, o que você fez? Você foi um servo bom e fiel, ou você foi um servo mau? Então, como nos preparar para neste tempo? Primeiro, reze, e reze muito. Faça a novena de Natal. Ah, mas eu não sei rezar a novena de Natal, não tenho um livro, não tenho nada. Reze o terço todos os dias. Já é uma forma de esperar Jesus. Primeiro, reze. Depois, faça um firme propósito de se converter, mudar de vida, ser melhor a cada dia, amar verdadeiramente os irmãos, amar as pessoas. E depois, busque se configurar a Jesus através de uma vida sacramental. Viver os sacramentos, se confessar com frequência, regularizar a sua vida. Se de repente você tem alguma coisa que não permite que você participe da Eucaristia ou da confissão, né? Pessoas, no caso, que não são casadas na igreja, que são amigadas, não podem comungar. Mas é o tempo de você repensar a sua vida. Está preparado, o Senhor pode nos chamar a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer instante. Ele pode vir e a gente precisa estar preparado. Então, neste tempo do Advento, as palavras são: ficai atento, tome cuidado, esteja acordado e vigilante, porque o Senhor pode chegar a qualquer momento. Pode ser, inclusive, hoje, o Senhor pode voltar. Que Deus nos dê o Espírito Santo, que Ele ilumine nossos corações, para que a gente de fato esteja preparado para o nosso Deus. Para aqueles que o amavam, o dia da vinda de Jesus será o dia feliz, o dia em que finalmente nós vamos contemplar o nosso amado e Ele vai preencher todas as lacunas que no meu coração ainda existem. É o dia da alegria final, da felicidade
total. Mas só será feliz com Jesus aquele que o esperou. Espere, esteja pronto. É tempo de advento.